Oi, gente, dando continuidade à nossa leitura do provimento 149 do CNJ. Vamos lá, artigo 79. Os responsáveis pelas serventias extrajudiciais deverão atender às disposições da LGPD, independentemente do meio ou do país onde os dados estão localizados, obedecendo a seus fundamentos, seus princípios e obrigações concernentes à governança do tratamento de dados. Deve ser cumprida a disposição prevista na LGPD e nas diretrizes, nos regulamentos, nas normas, nas orientações e nos procedimentos expedidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com base nas competências previstas na lei. O cumprimento das disposições especiais do capítulo 1 da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa do título 2 do livro 2 deste Código não será prejudicado pelo disposto na LGPD. O tratamento de dados pessoais destinado à prática dos atos inerentes ao exercício dos respectivos ofícios consistentes no exercício de competência prevista em legislação específica será promovida de forma a atender à finalidade da prestação do serviço, na persecução do interesse público e com o objetivo de executar a competência legal e desempenhar a atribuição legal e normativa do serviço público delegado. Artigo 81. Ratifica-se a criação, pelo provimento 134 de 2022, no âmbito da Corregedoria Nacional do CNJ, da Comissão de Proteção de Dados, de caráter consultivo, responsável por propor, independentemente de provocação, diretrizes com critérios sobre aplicação, interpretação e adequação da serventia LGPD. Ratifica-se a criação da Comissão de Proteção de Dados. Espontaneamente ou mediante provocação das associações. Tá. Artigo 82. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais, de notas e de registro, na qualidade de titular da serventia, interventor ou interino, são controladores no exercício da atividade típica, registral ou notarial, a quem compete a decisão referente ao tratamento de dado pessoal. Parágrafo único. O administrador do Operador Nacional de Registro Público e de Central de Serviço Compartilhado são controladores para fins da legislação de proteção de dados. Tá. Então, os responsáveis pela delegação são os controladores do tratamento de dados pessoais. E os administradores dos operadores nacionais, ONR, por exemplo, eles são os controladores para fins de proteção de dados. Os administradores dos operadores nacionais. Controladores para fins de legislação de proteção. Proteção controladores. Artigo 83. O operador a que se refere o artigo 5º da LGPD é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, externa ao quadro funcional da serventia, contratada para serviço que envolva o tratamento de dados pessoais em nome e por ordem do controlador. Contratada para o serviço que envolva o tratamento de dados em nome e por ordem do controlador. Temos o controlador, responsável pela serventia, e o operador é a pessoa contratada pelo controlador. Tá bom. Pode ser pessoa natural ou jurídica. Direito público ou privado, externa ao quadro funcional da serventia. Contratada especificamente para envolver o tratamento de dados pessoais em nome e por ordem do controlador. Isso aqui é importante.
Artigo 84. Na implementação do procedimento de tratamento de dados, o responsável pela serventia extrajudicial deverá verificar o porte da sua serventia e classificá-la de acordo com o capítulo 1 deste Código Nacional de Normas. E, observadas as regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fazer adequação à legislação de proteção de dados, conforme o volume e a natureza do dado tratado. Adequação, volume e natureza do dado tratado. De forma proporcional à sua capacidade econômica e financeira, para aporte e custeio de medida técnica e organizacional, adotar ao menos as seguintes providências: nomear encarregado pela proteção de dados, mapear a atividade de tratamento e realizar o seu registro, elaborar relatório de impacto sobre sua atividade na medida em que o risco da atividade o faça necessário, adotar medida de transparência ao usuário sobre o tratamento de dados pessoais, definir e implementar a política de segurança da informação, definir e implementar a política interna de privacidade e proteção de dados, criar procedimentos internos eficazes, gratuitos e de fácil acesso para atendimento aos direitos dos titulares, zelar para que terceiros contratados estejam em conformidade com a LGPD, questionando-os sobre sua adequação e revisando cláusulas de contratação para que incluam previsões sobre proteção de dados pessoais, e treinar e capacitar os prepostos. Então, quando o responsável pela serventia for implementar o procedimento de tratamento de dados, ele vai verificar o porte da sua serventia, classificá-la de acordo com as normas da corregedoria, fazer adequação à legislação na conformidade do volume e a natureza do dado tratado, de forma proporcional à sua capacidade econômica e financeira. Perfeito. Seção 3. Do mapeamento das atividades de tratamento. Artigo 85. O mapeamento de dados consiste na atividade de identificar o banco de dados da serventia, os dados pessoais objeto de tratamento e o ciclo de vida, incluindo todas as operações de tratamento a que estão sujeitos, como a coleta, o armazenamento, compartilhamento, descarte e qualquer outra operação a qual os dados estejam sujeitos. Parágrafo 1º. O produto final da atividade de mapeamento será denominado inventário de dados pessoais, devendo o responsável pela serventia garantir o inventário de dados pessoais contenha os registros de fluxo de tratamento dos dados, com base na consolidação do mapeamento das decisões tomadas a respeito de eventuais vulnerabilidades encontradas, que conterão informações sobre finalidade do tratamento, categoria de dados pessoais e descrição dos dados utilizados nas respectivas atividades, identificação das formas de obtenção, coleta dos dados pessoais, base legal, descrição da categoria dos titulares, se há compartilhamento de dados com terceiros, identificando eventual transferência internacional, categoria de destinatário, se houver, prazo de conservação dos dados e medidas de segurança organizacionais e técnicas adotadas. O mapeamento identifica o banco de dados da serventia, os dados pessoais objeto do tratamento e o ciclo da vida. O produto final do mapeamento é o inventário de dados. Então, o responsável faz o mapeamento, identificando o banco de dados, o dado pessoal objeto do tratamento e o ciclo da vida. Depois ele faz o inventário de dados. Tá?
Elaborar plano de ação para a implementação dos novos processos, dos procedimentos, dos controles e das demais medidas internas, incluindo a revisão e a criação de documentos, bem como as formas de comunicação com os titulares e as autoridades nacional de proteção de dados, quando necessária. Conduzir a avaliação da vulnerabilidade para análise de lacuna em relação à proteção de dados pessoais no que se refere às atividades desenvolvidas na serventia. Tomar decisões diante das vulnerabilidades encontradas, implementar adequações necessárias e compatíveis com a tomada de decisões. Atualizar sempre que necessário, não podendo ultrapassar um ano, o inventário de dados. E arquivar o inventário de dados pessoais na serventia e disponibilizá-lo em caso de solicitação da Corregedoria Geral de Justiça, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou de outro órgão de controle. O responsável pela serventia extrajudicial pode utilizar formulário e programa de informática adaptado para cada especialidade da serventia. RCPM, notas, protesto, para registro do fluxo dos dados pessoais, abrangendo todas as fases do seu ciclo de vida durante o tratamento, tais como coleta, armazenamento e compartilhamento, eventualmente disponibilizados por associação de classe dos notários e dos registradores. Por hoje é só, pessoal. Depois a gente continua adiante.